Boa noite, igreja maravilhosa, linda. Tudo bem com vocês? Hoje a gente tem mais um culto especial do Mês das Mulheres. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui participando. E nós temos a convidada mais que especial, querida Estela Parola. Para mim, o nome dela é Cremosa, porque ela é minha irmã. E ela hoje veio aqui dividir com a gente, falar sobre os desafios da mulher no mercado de trabalho. Vai falar, inclusive, até com provérbios, né, que ela me disse. Ela também é evangélica, assembleias cristã, assim como eu. E a gente vai falar um pouco desses desafios. Como a Estela é visitante, não sei se a gente tem outros visitantes por aqui, temos o Alexandre. Alexandre Parola, a origem Alexandre, do Parola é daqui. aí, o Alexandre está aqui com a gente, o marido da Estela. Queria contextualizá-los aqui sobre a nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja progressista, uma igreja bem diferente dos padrões que do que a gente pensaria, né, de como é uma igreja evangélica. Então a gente tem um formato diferente, como você pode ver. A gente botou uma música de abertura, que não é uma música cristã, né? Nós não temos essa distinção do que é uma música evangélica, de uma música secular e tal. A gente acredita que a arte é um louvor a Deus, tudo é feito para o louvor de Deus. E não temos essa de dizer que isso é música do diabo. A gente nem pensa em diabo aqui. Então, a gente tem algumas formas de acreditar bem diferentes do que nas outras igrejas. E dentre as coisas que a gente acredita, ai, que bonitinho, diz que com muito orgulho e alegria é o marido da Estela, que foi. Então, uma das coisas que a gente acredita é na pauta da igualdade, né, entre os homens e as mulheres, na pauta feminista, e por isso a gente trata esse mês com muita seriedade, né, um mês de luta. A gente já trouxe aqui pregações importantes, trouxe palestras importantes, trouxemos uma artista aqui semana passada, que pinta quadros aqui, que falou sobre, deu um testemunho importante aqui, um forte relato, né, de resgate de uma pessoa, de uma mulher afegã, que ela conseguiu resgatar de uma situação de perigo de vida, através de arrecadação e tal, e daí, então, ela começou a dedicar a vida dela a fazer os quadros e a mandar dinheiro, arrecadar para outras mulheres na situação dessa pessoa que ela conseguiu salvar. Então, a gente trata isso com muita seriedade e temos trazido aqui toda semana alguma história diferente. Semana que vem nós vamos ter uma live sobre sexualidade, sobre menopausa, sobre várias coisas. E a gente acha que é muito importante também a gente falar sobre outras interseccionalidades, né, que a gente tem quando a gente fala sobre o feminismo. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre a mulher que trabalha, né? Aí é preciso também a gente falar sobre a mulher que não trabalha, né? Sobre sabe, toda essa economia do cuidado, né? Quem são essas pessoas que ficam para que a gente possa trabalhar? Quem são essas pessoas que estão cuidando dos nossos filhos? Como geralmente é uma outra mulher, né? Que está cuidando das minhas crianças para que eu trabalhe. Muitas vezes, a maioria das vezes é uma mulher negra também que está cuidando para mim. Então, são muitas coisas que atravessam isso, né? E não é assim tão simples. E a gente gosta de pensar além ali do óbvio, né? Além do que está todo mundo pensando. Né? E aí eu queria que antes da Estela começasse a falar, a gente já começasse também a pensar nessas outras nuances. Que é assim que a gente gosta, né? De sempre estar pensando em todas as etapas, né? Em tudo que permeia. E antes disso, a Cora preparou uma outra música para que a gente também pudesse meditar essa noite. E
Eu não me lembro se eu tenho recado, mas como esse é um culto especial, a gente não precisa pensar tanto nos recados, né? Igual o culto de quinta-feira, que é o nosso culto principal. E gostaria, Clarinha, que você botasse pra gente a música que você preparou. E logo depois a Estela irá dar início. Mulher louca pra caramba. Toda mulher é louca. Sendo mulher, eu escancaro os tabus, mas não revelo os mistérios. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, quendas de si, esposas drogadas, vaquinas, malvadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de Miss. Garotas de Ipanema, minas de Minas, louras morenas, messalinas, santas sinistras, ministras roubadas, sinadas elípicas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de doidada, toda mulher é meio Leila de Miss. Paquitas de paquete, xuxas em crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas latonas, latonas na cama, giganas, correadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de Miss. Socialites, plebeias, rainhas decadentes, manecas oceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes, reais articuladas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila de Miss. Rapaz, quebrou tudo, hein? Isso ali quebrou demais. E aí ela me fez lembrar o que eu queria falar, só que eu fiquei meio nervosa, entendeu? E eu não lembrei o que eu queria falar nesse salmo agora. Eu falei um pouco aqui dessa interseccionalidade, mas eu queria falar era desse nosso relacionamento
como que nós, mulheres modernas, como que a gente consegue equilibrar as nossas convicções modernas hoje de sermos feministas com a nossa religião que a gente escolheu, que a gente vem por uma tradição familiar, que a gente vem por uma escolha, que a gente se sente bem num rito, num culto. Eu falei disso no congresso do ano passado, inclusive. Eu queria lembrar aqui bem, né, assim, de passagem mesmo. Porque lá no Gênesis a gente foi colocado como a culpada de tudo e o tempo inteiro, literalmente, e a Bíblia muitas vezes, em muitos momentos, nos trata com misoginia. Então eu convido vocês, mulheres aqui, para que a gente faça a gente redescubra mesmo a Bíblia como a gente tem feito, relendo os textos e procurando fazer essa nossa teologia da suspeita, né? Procurando aqueles detalhes no texto, procurando, como a gente sempre gosta de fazer. A Ana Paula fez uma pregação belíssima agora na quinta-feira falando sobre Noemi e Ruth, que a gente hoje em dia não precisa mais de um Boaz, né? Que é uma história, porque nós mulheres não precisamos mais dos homens para a gente ter a nossa independência financeira, né? Elas de fato precisavam de um homem para cuidar das terras que eram delas. Né? E a gente tem que saber hoje em dia ler a Bíblia para procurar as histórias que vão falar ao nosso coração, porque de fato o que a religião quer impor para a gente é culpa, é vergonha, é que a nossa, sabe, a nossa natureza ela é má, é ruim, porque a mulher é enganadora, que o homem é o cabeça e tudo mais, mas que a gente possa cada vez mais se aproximar do Evangelho de Jesus e lembrar que Jesus aceitou as mulheres, que Jesus, sempre digo isso, né? Que Jesus ensinou as mulheres, que Jesus foi financiado pelas mulheres, né? Jesus permitiu que a gente fizesse parte, que Jesus colocou a gente na roda e nada mais importa. Ele é a base para a gente. Tá bom? Então, com isso, agora eu passo a palavra para a Estela essa noite e vamos embora. Estela, tá com você. Gente, boa noite para vocês. Estamos aqui hoje num encontro mega internacional, né? Que eu tenho a honra de ter meu marido aqui comigo, ele está no Marrocos. Eu falo para vocês aqui de Viena e vocês estão no país que eu gostaria de estar, que é o Brasil. Então, uma alegria, mas agora no nosso fuso horário, boa noite para todo mundo. Queria agradecer aqui o convite, né, que a Adélia me fez. Para mim é Thalita, que é minha irmã. E eu preparei aqui algumas coisas, acabou que pouco antes de entrar, a colega perguntou se eu tinha feito alguns slides. Apesar de amar slides, eu não os trouxe aqui, porque eu não sabia o formato. Mas eu preparei aqui algumas coisas com muito carinho para falar para vocês. E eu acredito que esse mês é muito oportuno, né? Eu não gosto de comemorar assim, o Dia da Mulher, vamos levar para almoçar fora, como no Dia das Mães, que a mãe não cozinha, né? Meu mês das mulheres tem sido bem feminino, né? Hoje eu fiz bolo, fiz almoço, passei roupa, lavei roupa, estudei, preparei, briguei com o menino, fiz tudo, né? Tudo que é nosso, tudo aquilo que nos pertence. E aí eu conversei um pouco com a Thalita, um pouco antes da gente entrar aqui, e perguntei, porque eu ainda não tinha tido a oportunidade de estar com vocês, né? E eu perguntei se eu podia trazer a minha percepção do peso que a gente carrega, né, por ser mulher, e eu já ouvi que vocês já entendem isso, mas eu vou trazer aqui uma palavra que eu gosto muito de trazer. Eu tive a chance, a oportunidade de falar sobre isso para várias outras mulheres, e toda vez que eu falo que eu vou falar sobre Provérbios 31, as pessoas já esperam, né? Nossa, vai ser a mulher perfeita. E eu quero falar um pouquinho para vocês hoje de Provérbios 31, mas antes eu vou falar só um pouquinho da minha história,
porque eu acho que a gente conecta, né, com os outros a partir da história, falar um pouco daquilo que Deus fez, que Jesus fez comigo, né, na minha vida, e aquilo que Ele tem feito através da minha vida. E aqui, mais uma vez, eu agradeço a presença do meu esposo, porque ele tem um papel importante aqui, né? Eu sou Estela, eu sou mãe de 4 filhos, eu estou no meu 2º casamento, e nós viemos, né, eu vou chamar a Adélia de Thalita, tá, gente? Porque o nome dela é Adélia Thalita, então eu tento chamar a Adélia, mas não é comum, não é normal para mim. Mas nós viemos de uma família muito tradicional, né? Aquela família que a mulher precisa aguentar, que ela precisa estar ali. E isso não é... Essa história que eu vou contar um pouco para vocês agora, ela não é novidade, porque ela faz parte de um livro que eu estou escrevendo, então logo ela se tornará pública, né? Então eu conheci meu marido, que está aqui, não sei, bom, ele não abriu a câmera, deve ter alguma razão específica, Alexandre Parola. E eu conheci num momento muito difícil para mim, né? Muito duro para mim, porque ele não é eu digo que ele é meu Boaz, né? E aqui a colega trouxe a palavra sobre o Boaz, mas não o Boaz no sentido de ser o meu provedor, o meu remidor, né? O Boaz no sentido de ser aquele que me entendeu e que disse para mim num certo momento: olha, eu não tenho medo que você seja um astronauta, né? Se você for um astronauta e conquistar a Lua, isso não vai me diminuir, isso não vai me atrapalhar. Então, nós viemos dessa família com essas crenças, né? Como a família tradicional brasileira, que acontece tudo dentro do casamento e a mulher ali se mantém, né, firme. E então eu tive essas angústias, né, de falar com o Senhor. E num dado momento, a palavra que Deus trouxe para mim foi a seguinte: ele disse, Isaías 54, ele falou assim: onde está a carta de divórcio onde eu te repudiei, né? Onde é que está? Eu comecei a ficar em crise. E aí Cristo falou isso, né? A palavra de Jesus, de Deus. Jesus não, porque Isaías, ele está bem antes, né, da chegada de Jesus. Ele profetizava a chegada do Messias. Mas começou com isso, com essa palavra que diz assim: onde está a carta de divórcio que eu te repudiei, né? Você... E esse texto é lindo, eu vou colocar ele, vou fazer questão de ler o texto para vocês, que eu acho que traz um pouco mais de cor, sabe? Porque você pega uma mulher, né, uma esposa que tem 4 filhos e que está todo domingo no culto, aquela família linda que todo mundo acha perfeita, mas ninguém vê o que tem por trás e qual é a sobrecarga, né? E aí eu questionei muito ao Senhor durante muito tempo. Eu dizia: mas Deus, eu tenho que viver isso, né? Eu tenho que viver esse casamento, que era o meu primeiro casamento, onde eu tenho que me sujeitar a tantas coisas, né? Que, bom, qualquer coisa que o marido fizer, eu vou ter que me sujeitar, é isso mesmo, né? E eu orava muito, eu falava muito para Deus isso. Eu lembro que com 25 anos eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu me casei aos 18 e eu falei: Senhor, não dou mais conta disso, né? E aí ele me trouxe essa palavra. Peraí que eu estou abrindo aqui, eu vou ler para vocês. Está em Isaías 54, que fala o seguinte: assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos. Enfim, aí ele vem falando de outras coisas aqui em relação a Jerusalém. Mas isso me marcou muito, sabe? O Senhor falou comigo de maneira muito clara: você tem a carta de divórcio onde eu repudiei você, né? E aí eu comecei a ficar nessa crise. E a Adélia conhece bem a história. Nós temos a bênção e a graça de termos uma avó que já vai completar os seus 90 anos daqui um pouco, e ela me chamou na casa dela um dia e ela falou assim: olha, eu me fiz escrava para que minhas netas fossem livres,
você está liberada para se divorciar. E ali para mim foi uma carta de alforria muito grande, né? Porque isso veio com peso muito grande também. E aí, preparando aqui essa fala, né? Eu me lembrei que a primeira vez que Jesus Cristo se revelou como Messias foi para uma mulher divorciada, né? Foi para uma mulher divorciada várias vezes, aliás, que foi a mulher samaritana. Samaritana? Isso. Então, eu trago, né, essa experiência aqui para vocês e ela é carregada de alguma emoção, porque a gente tem esse peso muito grande. Quando eu conheci Alexandre, e ele me esperou durante muito tempo, e aquela bela e linda história de amor, né, que depois a gente acaba brigando. Mas ele ligou a câmera. A gente só vai falar coisa boa. Não vou contar o dia que eu joguei o celular na cabeça dele, nem o dia que eu tentei matar ele com cabo de vassoura, nada disso. A gente só fala coisa boa. Mas a gente está aqui para falar que Cristo não nos condena, que Ele nos quer bem, né? Ele não quer que eu seja uma mulher que é violentada patrimonialmente, que é violentada fisicamente, que é violentada, enfim, de várias maneiras, porque carrega o peso da religiosidade. E essa conversa que a minha avó teve comigo foi muito libertadora, né? Ela, na altura de sua sabedoria, já tendo vivido tudo que tinha vivido, ela me liberou. E ali eu comecei a enxergar algumas coisas. Mas até chegar a esse ponto, né, eu tenho 4 filhos hoje, meus filhos têm entre 15 e 22 anos. Eu escutei muita coisa, né? Olha, seus filhos, eles serão amaldiçoados. O seu filho vai morrer, o seu filho vai não sei o quê, você está destruindo sua família, você está deixando, né, pomba gira, tudo que vocês pensarem de peso de religiosidade veio nesse momento. Então eu posso trazer, e aqui eu confesso que eu saí do meu script, porque veio falando, né, um pouquinho da minha história para vocês, e hoje, pelo contrário, hoje eu tenho filhos que né, se conectam muito bem com o meu segundo marido. Eu acho que a família, ela tem vários formatos, né? A gente não precisa ter aquele formato que eu fiquei presa durante muito tempo, e num dado momento eu falei, olha, eu não consigo mais estar aqui, né? Eu lembro que eu pensei, gente, eu prefiro morrer, prefiro, né, atentar contra a minha vida do que me manter nessa situação que a gente acaba sendo colocado. E aí eu entro, né, falando um pouquinho aqui da quebra de paradigmas, e eu confesso que durante muito tempo, apesar de pensar nisso, eu tive algum receio de falar sobre, né? Eu não sei vocês, a gente respeita, né, e decidiu e optou por seguir as Escrituras, por seguir a Jesus Cristo, mas eu ainda me vejo em alguns momentos lendo alguns textos, vários textos, na verdade, e falando assim, meu Deus, mas isso aqui não faz muito sentido, né? E aí eu escutei muitas pessoas que falavam assim, você tem que ler a Bíblia, não com uma tesoura, onde você recorta aquilo que não te interessa e joga fora, mas com um pincel, né, de highlight, assim, esqueci o nome daquilo. Marca-texto, obrigada, lembrei. E aí você vai percebendo que, claro, que a palavra é viva e eficaz, e, enfim, ela é uma série de coisas, mas ela não deixa de ser um manual que foi escrito numa época que não é a nossa, né? Um manual que foi escrito num momento que não é esse que a gente vive. E será se Jesus queria, né, será que Jesus quer, né, que nós mulheres passemos por algumas coisas em nome do peso que a gente carrega, né? Então, a gente, Thalita está falando bem aqui, né, que a gente coloca o destaque em Jesus, o highlight, né, o nosso marca-texto, ele vai para Jesus. O que ele faria nesse momento? Como que ele me trataria? E hoje eu tenho muito orgulho, né, da decisão que eu tomei lá atrás, a decisão, meu amor, desculpa, não é nada contra você, não só a decisão de ter me casado com Alexandre Parola, mas se ele aprontar eu caso de novo, eu já falei, e Jesus vai continuar me amando, né, Alexandre vai ficar sem os 2 dentes, mas a decisão de me libertar, de me sentir livre,
né, de saber que Cristo ele não está colocando peso em mim, que Cristo ele não vai, né, eu escutei, né, muita gente botou a mão na minha cabeça, eis que o seu filho vai não sei o quê. Eu falei, não, meu filho não vai nada, né, Jesus já conquistou o que tinha que conquistar na cruz, e vamos embora, né, o que eu quero é deixar para as minhas filhas e para os meus filhos o testemunho, né, de crer num Cristo que nos quer bem, né, que quer a gente dando frutos e que esses frutos permaneçam. Mas vamos lá para a palavra aqui do Provérbios 31. A Adele é testemunha das vezes que eu pude, das milhares, né? Milhares não, mas pelo menos dezenas de congressos que nós participamos. Nós crescemos indo a congressos de mulheres e congressos tradicionais, né? E talvez eu mais do que a Adele, porque eu tenho essa vibe mais carola, sabe? Eu tenho essa necessidade de... A gente estava brincando um pouco antes de entrar aqui no grupo dos primos, que enquanto eu era pequena, eu ia escondido da minha mãe carregar a santa na procissão, né? Eu achava aquilo muito lindo, mas a minha mãe, se sonhasse com aquilo, ela me matava, né? Era essa religiosidade e essa polarização, né? Do que o cristão evangélico faz ainda hoje, e eu acho que hoje está ainda pior. Mas, então, eu passei muitos anos da minha vida indo a congressos que me ensinavam a ser a mulher de Provérbios, né? E a mulher de Provérbios é linda, a mulher de Provérbios é um texto maravilhoso, porque eu estou com o texto aberto aqui, para quem não conhece o texto de cabeça, por acaso e por óbvio eu tenho de cabeça, mas eu vou trazer aqui para vocês, né? Esse texto ele traz, como outros tantos textos, né, como a história de Eva que cedeu à tentação e comeu a maçã, como outras tantas histórias, né, dos moabitas, onde a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, e as filhas desesperadas, sem saber o que fazer, embriagaram o pai, se deitaram com ele, tiveram filhos, né? E elas pensaram, bom, nossa descendência vai acabar. E ali nasceu dali o povo moabita. Não sei se vocês conhecem essa história, que é um povo que a Bíblia fala que Deus abominava esse povo. E aí veio um peso muito grande. Eu lembro que quando me separei, eu lembrava muito, eu dormia com essa palavra na cabeça de um congresso que eu havia participado, e sem jogar fora o menino com a bacia, né? Você dá banho no menino, joga fora a água e a bacia. Mas a gente tem que reter o que é bom. A Bíblia fala isso, retém o que é bom. E eu lembro que eu dormia pensando numa palavra que eu havia ouvido no congresso, que falava sobre o povo moabita, que falava assim, onde estava essa mãe? Né? Cadê onde estava a mãe dessas meninas quando elas embriagaram o pai e se deitaram com ele e tiveram filho com ele? Cadê a mãe? Eu falava assim, porra, mas o pai tá lá, né, também, cadê o pai? Né? Por que a culpa é da mãe? Mas acho que o Senhor, ele tem uma capacidade tão grande de ressignificar e de fazer nova todas as coisas, que esse povo moabita que era amaldiçoado, né, que na história do Velho Testamento ele vem sendo amaldiçoado e tido como povo que Deus abominava. Quando veio a história de Boaz e Ruth, né, esse povo, essa história de amaldiçoado, esse povo virou descendência de Jesus Cristo, né, porque Ruth gerou Obed, que gerou Davi, que gerou, e é a descendência de Cristo, né? Então Cristo, ele é especialista em recomeços, especialista em pegar tudo isso novo, e ele é especialista em procurar improváveis, né? Tem Moabita, que é um povo que era amaldiçoado, tem prostituta, tem um monte de coisa na genealogia de Jesus Cristo, e eu me sinto muito bem quando eu vejo quando eu leio a genealogia de Jesus Cristo, eu falo, poxa, então eu estou no lugar certo, eu estou acolhida, porque a última coisa que eu sou é perfeita, né? Então, vamos lá, falar sobre o Provérbios 31. Ele é um provérbio, né? Não é um provérbio muito grande, mas ele começa
vamos falar aqui a partir do versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubins. O coração do seu marido está confiado nela. Assim, ele não necessita de dispor. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e sua lâmpada, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende suas mãos ao fuso e as mãos pegam na roupa. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos aos necessitados. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlate. Faz para si coberta de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas da cidade e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e honra são seu vestido, e se alegrará com um dia futuro. Abre sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e a chamam de bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto de suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Gente, eu fiquei cansada só de ler. Não sei vocês. Porque é muito peso, né? É muita responsabilidade. É claro que quando a gente está numa relação, né, de marido e mulher, eu tenho a minha responsabilidade, quando meu marido tem uma reunião importante, eu tenho a minha responsabilidade de dizer para ele, amor, vai dar tudo certo, né, que bom, de ver se a roupa dele se ele tá lindo, se ele comeu, mas ele também tem essa responsabilidade comigo, né? Então, a gente olha esse texto, e hoje, para falar a verdade, não que eu seja mulher virtuosa, mas eu me identifico, porque eu trocaria o virtuosa por exausta, né? Que acorda de manhã e vai fazer a comida do menino, e arruma os meninos, estão tudo quentinho, e o marido, a responsabilidade sobre o trabalho e a performance do marido está sobre ela, a responsabilidade sobre os filhos está sobre ela, a responsabilidade, né, sobre a casa, sobre o bom andamento, sobre o negócio, ela vai examinar uma propriedade. Eu me vejo fazendo isso, né, hoje ainda. Mas às vezes eu falo assim, gente, deixa eu dar uma comidinha aqui no pão da preguiça, né, que eu tô cansada. Eu quero, né, eu quero descansar a despeito da minha casa não estar arrumada, não estar organizada. Mas a gente tem esse peso muito grande, né? E aí eu volto a falar, durante muito tempo eu tive dificuldade de externar isso, né? De dizer, gente, Provérbios 31 é lindo, mas eu não dou conta de acompanhar, eu não consigo, né? Eu não consigo performar o que o provérbio espera de mim, né? É claro que se eu perguntar para meu marido, eu espero, né? Senão ele vai tomar um choque, que ele diga, claro, meu amor, você é perfeita, maravilhosa, faz tudo isso e mais um pouco. Mas a vida real não é essa, né, gente? A vida real é difícil, né? E aí a Adele começou aqui falando, né, das realidades múltiplas das mulheres hoje, as mulheres que criam seus filhos sozinhas, as crianças que não têm o nome do pai na certidão, mas o peso para a mãe é muito difícil, é muito diferente, né? Falando um pouco daquilo que me foi pedido para trazer hoje. Hoje eu sou CEO de um banco na Europa, então comigo está toda essa área de operações, né? E eu sou funcionária de carreira do Banco do Brasil, assim como a Adele, mas estou expatriada e o banco tem uma sucursal, não é uma sucursal, uma subsidiária, uma empresa, né, que o banco é o principal, é o único acionista, que é um banco austríaco.
e a gente atua aqui em Viena, Lisboa, Frankfurt e Londres, e eu estou aqui participando aí ativamente dessa operação, e de vez em quando eu paro e eu penso assim, meu Deus, que loucura ser mulher e estar aqui, né? Nós tivemos recentemente nessa estrutura a troca do CEO, o CEO foi embora para o Brasil, ele teve problemas, questões pessoais, ele decidiu ir, e o nosso board tem 2 mulheres, eu e uma amiga maravilhosa que mora em Lisboa, que também tem 20 anos de carreira no Banco do Brasil, e um colega que é também um colega maravilhoso, mas ele é um colega local, ele tem, sei lá, 12 meses de Banco do Brasil, e o board não pensou 2 vezes antes de nomear o homem como CEO, né? E aí vem um peso para a gente, que tem que levar a carreira, né? Tem que levar os filhos, tem que levar tudo. Não, olha, nós 2 ficamos sabendo a partir de uma mensagem de texto, e olha que nós somos, né, profissionais de muito tempo de banco, que a gente tem algum protagonismo no nosso trabalho, mas a gente ainda enfrenta esse tipo de coisa, né? É muito complicado num processo, por exemplo. E aí a gente vê que a Bíblia, como esse código, né, que é um código de conduta que é importante, eu não vejo, pelo menos eu desconheço um outro código de conduta que venha, né, há tanto tempo direcionando e orientando comportamentos. É importante isso também para a estruturação da sociedade, talvez num outro momento fosse mais importante do que hoje, talvez até necessário, mas todas as vezes, né, ainda, quando você fala, poxa, e o que o mercado corporativo tem a ver com isso? Todas as grandes decisões, os grandes passos que eu precisei tomar na minha carreira, eu enfrentei dificuldades, né, como todos nós enfrentamos, mas dificuldades concretas do ponto de vista de, não, peraí, esse não é seu lugar, esse não é seu papel, né? Eu me preparei durante muito tempo para estar aqui, para ter essa carreira internacional, e eu lembro que todas as vezes que eu chegava para o meu board e dizia desse meu interesse, a primeira pergunta que eu recebia era, e seus filhos? Né? Eu falava, gente, ninguém vai fazer uma pergunta dessa para um homem, né? Ah, e seu marido? Então, nós mulheres acabamos tendo que responder perguntas, e nós temos a nossa intimidade aberta, né? Eu acho que desrespeitada durante várias ocasiões, que eu não sei, né? Sem querer fazer um discurso aqui contra o patriarcado, né? Mas já fazendo, nós temos nossa vida invadida, nossos corpos invadidos, nossos direitos invadidos, nossa dignidade invadida muitas vezes, e também eu sempre digo, né, não, isso aqui é uma questão pessoal, se meus filhos vão, se meu marido vai, isso não é, isso é de cunho íntimo, né, isso é de foro íntimo. Você, como meu gestor, você só tem que avaliar se eu tenho as capacidades, as competências, e se eu estou pronta para ir. Você não tem que perguntar se meu filho isso ou aquilo. Então, eu aqui no mercado de trabalho, eu vejo muito isso, né? E o meu filho caçula, ele é autista, então aqui em Viena eu ainda tenho também muitas dificuldades em relação a isso, né? Falo assim, não, mas você, por exemplo, eu viajo muito para Lisboa. Toda semana tem alguém que me pergunta, mas e seu filho? Né? Gente, eu não sou uma mãe responsável, meu filho, ele tá num processo de autonomia, ele fica bem amparado, ele fica bem cuidado, mas assim, trazendo para vocês um pouco dessa minha experiência, né, e esse meu testemunho tanto de vida, né, de libertação, de saber que Cristo me acolhe, de saber que ele se revelou como Messias para uma mulher divorciada, ele se revela como Messias para mim todos os dias, que hoje sou novamente casada, mas que ele não me julga por isso, que ele não tem, ele não coloca nenhum peso, né? Cristo não coloca nenhum peso para mim diante disso, e na verdade ele está aqui para trocar o fardo dele, o nosso pelo dele, né? Que é mais leve, que é mais tranquilo,
E depois que eu comecei a perceber isso, minha vida mudou e mudou muito para melhor. E aí trazendo, voltando, né, fazendo esse paralelo com o mercado corporativo, com o mundo corporativo, quantas marcas nós temos, né, desse código, desse guia de conduta que eu respeito, que eu admiro, né, que eu aprendi a seguir desde pequena, mas que agora eu tenho meu senso crítico também, né, do que eu tenho que seguir desse código e daquilo que é necessário também para que eu possa ser livre e libertar outras pessoas também, libertar minhas filhas, libertar minhas amigas, né, desse peso. E falando dessa parte da libertação, eu lembrei do meu filho mais velho, ele tem 16 anos, e é um príncipe, né, e ele vê, a Bíblia fala que nós somos cercados por uma nuvem de testemunho. Então, a gente pensa que não, mas as pessoas estão nos observando, né? E só o melhor juiz foi São Francisco de Assis que falou isso, mas eu posso, vale conferir, tá, gente? Que, se preciso, a gente use palavras na hora de fazer uma pregação, mas a pregação que a gente precisa fazer é a nossa própria vida, né? Com a nossa própria vida. E aí, o meu filho mais velho, recentemente, ele estava inquieto e estava à mesa, né, tava muito ansioso. Eu falei, meu amor, o que aconteceu? Ah, mãe, tem uma moça que tá me incomodando, tá querendo namorar comigo e tal, mas eu já tenho compromisso, a senhora sabe que eu tenho a Maíra, que é minha namorada, que eu gosto muito e tal. E eu deixei ele falar, né? E eu ouvindo ele falar, eu fui ficando tão orgulhosa, falei, puxa, que legal, né? Ele não quer desonrar o compromisso que ele tem com a namorada dele, apesar da namorada estar longe. E aí ele falou assim, mas mãe, como que eu me desvencilho dessa situação, né? Como que eu não quero magoar a menina e tal, mas tampouco eu quero magoar a minha namorada. E aí ele falou uma palavra que eu nunca esqueci, que ele falou assim, mãe, eu não quero fazer com ela, e ele falava, não quero fazer com a minha namorada o que eu não gostaria que alguém fizesse com as minhas irmãs ou com a senhora. Eu falei, puxa, a responsabilidade está com a gente, né? E essa é uma responsabilidade boa, que nós mães criarmos homens que respeitam, né? Homens que seguem esse código de conduta que é a Bíblia Sagrada, para aquilo que tem que seguir, né? E que não coloca peso sobre nós. E os homens também, eles saibam, né, ter esse comportamento correto de dizer, poxa, peraí, é o que o meu marido trouxe para mim, né? Olha, eu não tenho medo de me casar com um astronauta, né? Porque é natural que eu queira, né? Eu quero estudar, quero fazer, sei lá, mestrado, doutorado, que você quer ganhar o mundo, a mulher quer ganhar o mundo, porque ela lutou muito por isso, né? Nós lutamos muito por isso. Então, por exemplo, quando eu estou hoje aqui na posição que eu estou no Banco do Brasil na Europa, como CEO, se aparece a vaga de CEO, é claro que eu quero. Ah, se eu vou dar conta? Não sei, vamos embora. O homem também pode não dar conta, né? Mas vamos embora, estamos aí. E acaba que a gente faz o trabalho de, enfim, o nosso, do outro, e ainda trabalha mais um pouco. Então, lembrar dessas responsabilidades, né? Quando a palavra fala que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha, é isso. É olhar para o meu filho que tem 16 anos, ele trazer esse pensamento, né? E eu pensar, poxa, eu não... Ela caiu. Ela já volta, pera. Alguém fala em línguas aí, gente, por favor. Cadê a Miriam? Opa! Você tá caindo na internet em Vilhena, imagina aqui em Campinas. Ah, ela voltou. Eu falei pra alguém falar em língua, Stella, enquanto você caiu. As irmãs do Reteté não estavam no curso.
Vai voltar, seu microfone tá fechado. Tem o pessoal do Reteté aqui? Tem, lógico, aqui tem de tudo. Opa, tô vendo aí o Xelemanaia. Meu marido não sabe o que é isso não, gente. Eu Aqui tenho é que me comportar. Juvenal. Tenho que me comportar. Aqui no banco, é ótimo. No banco eu estabeleci o rajada de glória misturada com aleluia. É o máximo que eu consegui estruturar aqui na Europa. O pessoal não é do Reteté, mas quando a gente consegue alguma coisa muito muito boa, né, muito importante, eu falo, gente, rajada de glória misturada com aleluia. E esses dias um alemão, eu acho que ele não sabia o que ele estava falando, mas ele estava tão feliz com uma coisa que a gente tem conseguido, que aí ele falou com sotaque, rajada de glória misturada com aleluia. Eu falei, Xeremanai, agora o povo está convertido aqui em Viena. Mas, voltando, né, quando eu digo, né, quando eu ouço do meu filho, que tem 16 anos, 1,90 m, lindo, que ele não quer, né, não quer fazer com a namorada dele aquilo que não quisesse que fosse feito com as irmãs ou comigo, eu penso assim, puxa, que bom que eu tomei a decisão corajosa lá atrás, né, de seguir e de não me calar, né, de não me gente, eu esqueço a palavra. Não é que eu só lembro a palavra em inglês, é que eu esqueço em inglês e em português também. Então, esse tá ruim. Mas assim, não se acovardar, né? E aí eu queria deixar aqui para vocês uma indicação. Eu tenho uma grande amiga, ela chama Maite Carvalho. Eu não sei se ela está aqui, eu acho que não. Ela mora, eu a convidei, mas ela está em outro fuso horário, ela mora nos Estados Unidos hoje. É uma escritora best-seller, e ela tem livros publicados no Brasil, nos Estados Unidos, aqui na Europa. E a primeira coisa que eu me identifiquei com ela, eu falei, primeiro eu comecei primeiro eu li o livro, depois li um outro livro também dela, e aí comecei a ouvir os podcasts, e eu falei, gente, essa pessoa tem algo diferente, né? E eu acho que é o que a gente tem aqui. Ela tem uma história parecida com a minha, e que certamente com a maioria de vocês, que cresceu nesse lar tradicional cristão, né, onde tinha muitas amarras, muitas questões, né, não faz isso, não fala, fica quieta, seja mulher, né, a mulher sábia que edifica a casa, não se arruma. O finalzinho ali do Provérbios 31 enganosa é a beleza, né, e vã é a formosura, mas a mulher que sabe se comportar, essa será louvada, ou seja, não põe seu batom vermelho, não coloca seu decote, esquece o silicone, né, não se arruma. Tem uma outra expressão bíblica que fala que é a mulher, deixa eu me lembrar, gente, sim, como jóia em focinho de porco, né, que é a mulher que é bonita, que vaidosa, é como joia no focinho de porco, ou seja, não tem valor nenhum. E a gente cresceu nisso, né, e Maite, antes de eu ser amiga dela e antes de saber que ela tinha essa mesma origem, eu comecei a perceber algo diferente, né, é o tal do, se preciso, use palavras, né, para convencer alguém, e é a nuvem de testemunhos, que a gente é cercado por, todo mundo está olhando e está observando a gente. E eu queria deixar essa indicação de um dos livros dela. O livro chama Ouse Argumentar, e ele tem no Kindle, tem na Amazon, e enfim, o livro é maravilhoso porque ele fala desse lugar que nós fomos colocadas durante tanto tempo, né? Ela como professora, ela tem um tom mais professoral, assim, ela mestre em semiótica, dá aula na Casa do Saber, em outras 2 universidades, no Brasil e uma universidade na Europa. Então, ela traz esse tom mais professoral, né? E aí, ela vem falando, desde a época da Grécia, né, antiga, que fala assim, o que é o discurso, né? O que é o poder da oratória, o poder da persuasão, e como isso era valorizado lá atrás. Aí, por outro lado, você olha as comédias gregas,
a comédia era uma mulher falando. Olha que interessante. Né? Os teatros e as comédias, o roteiro da peça teatral era uma mulher falando, e aquilo era tão absurdo para a época que as pessoas riam e faziam disso o motivo, né, de ser uma peça teatral cômica, né? E aí ela vem trazendo todo esse contexto de uma maneira muito estruturada que eu sou incapaz de replicar. Por isso ela é minha amiga, porque eu estou tentando ficar como ela. E aí ela traz essa necessidade, né, que a gente precisa de ocupar esses espaços. De dizer, olha, acho que é o neném da titia, Thalita, está falando aí? Não, né? Um outro. Não, ok. Então, ela traz nesse livro essa necessidade da gente ocupar os nossos espaços, né? Os espaços de fala, ainda que a gente incomode, né? Eu tenho aqui experiências, e aí voltando a falar um pouco do que eu me propus a falar aqui, que é essa experiência do mercado corporativo, de estar num conselho, numa reunião, e dizer assim, ainda não terminei de falar. Você está me interrompendo, não me interrompa, né? E quando uma mulher faz isso, a mulher está tendo um piripaque, está tendo um chilique. Mas hoje eu faço isso com muita naturalidade e pensem o que quiserem de mim, mas eu vou concluir meu raciocínio, eu vou terminar de colocar minha opinião e vocês vão ter que me escutar, né? E é difícil isso para a gente, porque a gente precisa sair de uma zona de conforto. Mais uma vez, a gente quebra paradigmas, né? Ao dizer a mulher que não está ali caladinha, não está quietinha, e eu me lembro, e com isso eu encerro aqui, que eu acho que eu já estou falando demais, eu me lembro da minha primeira reunião, ainda no Brasil, eu participava da diretoria executiva, né, ampliada do Banco do Brasil, e nós éramos, salvo o melhor juízo, 49 pessoas, e éramos 6 mulheres apenas. E a diretoria executiva, ela tem, no Banco do Brasil, o presidente do banco, os vice-presidentes, os diretores, e a ampliada tinha os executivos que eram vinculados diretamente ao presidente. E eu estava fazendo uma apresentação, e eu começava a apresentação, e alguém me interrompia, um homem, e eu me calava. Isso aconteceu 3, 4 vezes, e eu, né, por educação, e pela posição que a gente está habituado, eu me calava. E aí a minha colega, que é diretora jurídica do banco, ainda é diretora jurídica, e alguém que tem todo o meu respeito, ela estava do meu lado e ela falou, Estela, começa a falar e não para. E eu falei, gente, mas eu não estou acostumada a falar por cima do outro, né? Além de eu ser mulher que não está acostumada com isso, eu também tenho educação, né? E eu comecei a falar e não parei. E aí as pessoas foram se calando, os homens foram se calando, e eu consegui concluir a minha apresentação. E aí, a partir daquele momento, era 2019, eu percebi a necessidade, o que é um absurdo, né, a gente ter esse tipo de necessidade, de fazer treinamentos e de dar treinamentos para que nós, mulheres, consigamos tanto expressar o que a gente precisa falar, né, colocar e estruturar nossas ideias de maneira concreta, de maneira estruturada, né, de maneira persuasiva, às vezes, que não quando você está sendo persuasivo na sua fala, não necessariamente é algo ruim, mas é importante que você saiba, né, convencer o outro da sua posição. E aí eu comecei a perceber a necessidade disso, né, de dizer, olha, se algum homem te interromper numa reunião, não olhe para ele, porque se você olhar, todo mundo vai olhar. Né? Então, assim, eu falei, gente, que absurdo eu ter que estudar esse tipo de coisa, eu ter que ir atrás desse padrão, né, e passar isso adiante, mas hoje faz parte do meu legado, eu ensino isso, eu falo, né, sobre isso em vários fóruns, e aqui é diferente, porque eu estou falando de um fórum, né, e eu liguei para a Adélia antes, eu falei, Adélia, me explica, que você pediu para eu falar do mercado corporativo, que nisso, né, eu sei falar com propriedade, mas misturar o mercado corporativo com a Bíblia, né, com a minha história, com as minhas coisas, é um desafio muito grande, mas, por outro lado, foi um presente que vou chamar de resposta de oração, tá, gente? O convite de hoje, porque eu estou com o meu livro escrito e não está pronto, mas ele já está grande parte escrito,
e eu tenho consultores, né, e mentores que têm me apoiado, e minha principal crise hoje é dizer assim, gente, mas o que eu quero comunicar e para quem? Né? No sentido de, olha, é um livro de liderança feminina, mas não é um livro que eu quero vender numa igreja, né? Não é, enfim, sei lá, Joyce Meyer, né, que vende livros e tal, não é o Café com Deus Pai, não é isso que eu quero escrever, porque, por outro lado, eu tenho, eu vou falar reputação, mas talvez não seja a palavra correta, mas eu tenho uma carreira, né, eu quero falar e eu quero ser respeitada como profissional que sou, né, como coisas que posso agregar, então eu tenho tido esse desafio de juntar as coisas, né, como é que eu vou trazer aqui a minha experiência pessoal e que é cercada de testemunhos, né? Num outro momento eu conto aqui para vocês como que foi minha chegada do Banco do Brasil, decidi que eu trabalharia aqui com 9 anos e de lá para cá tudo, né, todo o universo se moveu e cooperou para que eu estivesse onde eu estou hoje. Mas é um desafio, né? E aí a Thalita me coloca nesse desafio aqui, de falar, poxa, você tem que trazer um pouco da sua história, que é rica, que tem muita coisa, mas você tem que trazer também um pouco da palavra, porque é um culto. Eu falei, é cilada, Bino, né? Bino é uma cilada. Mas, enfim, queria agradecer vocês. Não sei se eu consegui suprir aqui as expectativas, né? Gostaria de colocar-me também à disposição. Tem meu Instagram, onde eu coloco lá meu Café com Deus Pai, mas também tem o meu LinkedIn, onde vocês vão conhecer um pouco da minha trajetória, e ela se mistura, e não tem como não se misturar, né, a minha trajetória profissional com a minha trajetória pessoal, onde em todos os momentos eu vi Cristo realmente me segurando, me pegando no colo, e no momento que eu estava fragilizada, ele dizia, cadê a carta de divórcio que eu te repudiei? Né? Eu sou seu marido. E eu dizia assim, poxa Deus, eu vou me separar, vou ficar aqui com 4 filhos, e que loucura. E aí, também, Isaías 54, ele dizia assim, eu sou o seu marido, né? E hoje, graças a Deus, ele me deu um outro marido, porque eu também preciso dar uns beijinhos na boca, né, amor? Então, eu estou aqui com... Então, tem um marido que é Cristo, mas a gente também tem nossas necessidades de ter alguém para andar de mão dada, de ter um romance. E em vários momentos ele realmente me carregou, né? Quando ele pega a minha avó e usa a minha avó para dizer assim, olha, eu me fiz cativa para que minhas netas fossem livres, né? Você está liberada, vai embora, né? Você não é obrigada a viver nessa relação que eventualmente, vai te matar essa relação, né? Não que a pessoa fosse me agredir, mas uma relação que seria pesada. E eu vou tomar a liberdade de colocar aqui no chat, não sei se tem um chat aqui, tem, um pouquinho dessa minha história escrita numa crônica, né? Essa crônica, ela foi escrita com muito carinho por um amigo, chama Gabriel Chalita, que conhece minha história, que está me ajudando no processo do meu livro. Essa crônica faz parte do meu livro e a minha história, né? Claro que ali a gente trocou um pouco os nomes, porque quando a gente vai fazer um livro é diferente, mas eu vou deixar ela aqui no chat para vocês lerem e vocês entenderem um pouquinho, né, daquilo que Deus quer para a gente, né, daquilo que Cristo quer para a gente. Não foi à toa, né, e eu volto a repetir que quando Cristo se revelou como Messias pela primeira vez, foi para uma mulher divorciada, porque ele sabia, né, e ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, onipotente, onisciente, quem sabe, olha, lá em 2024, 2019, 2050, as mulheres estarão precisando, né, desse acolhimento que é do Messias se revelando para nós. Então é isso. Não sei para quem eu passo a palavra, mas eu quero agradecer mais uma vez. A Adélia fazendo o trabalho. Olha, a Adélia é a própria mulher de Provérbios, gente. Ela está aqui no culto, enquanto visivelmente está fazendo o dever de casa dos filhos. Não é, Adélia? Confessa. Exatamente. Certeza, eu conheço. Eu estou vendo ela com uma tesoura ali, eu falei, gente, isso é dever de casa, não pode ser outra coisa. Eu estou fazendo um dominó de verbos regulares aqui para a Manu, e o Léo está aqui para jogar Uno comigo.
Culto passado, eu vendo? estava jogando Uno, o pessoal me pegou no flagra e eu tava de E câmera essa aberta. é a mulher de Provérbios, né? E essa sim será louvada. E obrigada mais uma vez pela oportunidade, gente, por me ouvirem. E obrigada, meu amor, por estar aqui diretamente do Marrocos, escrevendo no chat que me ama, me fazendo me sentir amada. Foi muito, muito bom. Obrigada. Adélia, beijo. Beijo, minha irmã. Muito obrigada pela sua presença aqui. Você foi maravilhosa, assim, impecável, muito dentro do nosso estilo mesmo. Fiquei muito feliz com tudo que você trouxe. E agora, como é de praxe, a gente abre para as pessoas comentarem, para falarem, fazerem perguntas. E mais uma vez te agradeço pela sua rica exposição aqui. Muito obrigada, foi muito legal, muito precioso para nós. Tá aqui no chat, tá, meu amor? A crônica que eu estou colocando aqui no chat é parte do meu livro que ainda não lancei. Mas quando eu lançar, convidarei todos vós. Nossa, estou falando como um pastor, todos vós. Todos vocês, né? Tá bom, Todos todos vocês serão convidados. Não tem problema, não tem problema. É Que isso. bom, fico feliz que você teve a oportunidade de misturar, né, as suas paixões, né, a sua história. Eu sei que você é uma pessoa que tem... você é realmente beata mesmo, e tá tudo bem. Beata. Beata. É uma pessoa apaixonada pela Bíblia. Vocês veem que a Estela declama os versículos, ela sabe tudo, onde está, ela realmente sabe tudo. E ó, a gente tem uma presença muito ilustre aqui, que a nossa mãe está aqui no chat falando. Linda, maravilhosa, que nos ensinou e nos faz herdar as Bíblias. Exatamente. Eu tenho a Bíblia do Executivo, que minha mãe me deu, porque eu sou uma executiva do mercado financeiro. Olha aí. E eu apresentei com a Bíblia da avó, mas eu tenho a Bíblia da esposa, a Bíblia do... Tem de tudo aqui, por conta dessa maravilhosa que é a nossa mãe, que está aqui. Verdade. Elas são declamadoras de versículos, e tem a nossa avó, que é melhor ainda, né? Que a minha mãe, quando está junto com ela, gosta de... Minha mãe cita um salmo, e aí vai, né, testando a memória da avó, e aí a minha avó sempre Aquela cabeça do Alzheimer, né? aí a avó sempre fala, esse daí é o Salmo 90, não, esse daí é o Salmo tal. E ela adora, são os momentinhos delas juntas, estão citando os salmos. E a minha avó sempre lembra essas coisas que ela lembra. Então é isso, ninguém vai perguntar nada, a gente vai chamar a Renata para fazer a oração. Que é isso, gente? Eu trago uma visita, vocês não vão falar nada, que vergonha. Vou botar todo mundo de banco. Obrigada, Renata. Coitada dele. É lógico, eu já sou. Eu já ouço a voz da minha pastora, gente. O que é isso? Vou falar aqui. Estela, foi um prazer enorme aqui te ouvir. E eu fiquei bem emocionada, sabe, pensando quantas mulheres passaram e passam, né, por essa dor, enfim, de ter casamentos assim sofridos, mas ela tá ali suportando por um peso religioso, né, por um peso que impuseram a ela, mas Jesus, assim como nos liberta, nos acolhe, né, então é muito bom, né, ouvir essa sua experiência, e que bom, né, que você pôde se reencontrar, pôde retomar a sua felicidade quanto mulher, né, mantendo aí a tua família sempre unida, então é mais para parabenizá-la mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Renata. Eu acho que é isso mesmo. A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? E isso é vida abundante. E eu não falo, e repito, com todo o amor e respeito e carinho que eu tenho pelo meu marido, não é por ele, né? Não é, encontrei o meu príncipe, de fato encontrei, mas é por mim, né? É pelos meus filhos, é pelo meu filho que vai dizer para mim o que ele diz, né, mãe? Eu não quero fazer com a minha namorada, e a namorada, gente, ele tem 16 anos, ela tem 15. O que eu não gostaria que fizessem com a senhora, né? Ou com minhas irmãs. Então, isso não tem preço, né? É isso que Deus tem para a gente. Quando fala trocar o fardo dele, que é leve,
né? É suave, né? Ele tirar o nosso jugo, é isso. Acho que a palavra de Deus, ela é muito real, né? À medida que a gente se dispõe, ela é muito real nas nossas vidas. É isso. Obrigada, Renata. Eu estou colocando aqui